Shalom, boa noite, já estamos aqui na posição, aguardando vocês, minhas queridas, amadas irmãs, desejosas em compartilhar, mais uma vez, a palavra de Deus, que é sempre uma bênção nas nossas vidas, A palavra do Senhor, ela vem para mudar nossos corações, os nossos conceitos espirituais. E é muito bom estar com vocês aqui mais uma noite, que o Eterno possa abençoar as suas vidas. E enquanto vocês vão entrando, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por toda a bondade dEle, por toda a misericórdia dEle para com as nossas vidas e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Mahuto, Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todos sempre. Amém. Querido e eterno Deus, nós nos encontramos diante da tua presença nesse momento. Queremos te louvar, te bendizer e agradecer ao Senhor, porque grande é a tua misericórdia, Senhor, que se estende sobre as nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, de oração, nesse momento que nós estamos aqui nos preparando para estudarmos a Tua Palavra, eu quero pedir, Deus, que o poder do Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, que o Senhor venha nos instruir conforme a Tua Palavra. Nós possamos, ó Deus, estar guardados debaixo dessa proteção do Senhor e que nesse momento de oração, o poder do Senhor seja manifestado sobre as nossas vidas. Por isso eu quero interceder por cada lar aqui representado, pela vida das minhas irmãs, por suas necessidades pessoais, que o Senhor possa suprir cada necessidade aqui, que o Senhor possa sondar cada coração e que cada lar aqui, Deus, possa receber do Senhor a porção que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nós estamos felizes porque temos o Senhor em nossas vidas, porque podemos comungar com o Senhor, podemos compartilhar da Tua Palavra, podemos, ó Deus, estar juntas aqui, aprendendo mais de Ti. Então nós te pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor venha com a Tua mão de poder, que o Senhor se manifeste em nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, receber do Senhor nessa noite a revelação daquilo que o Senhor deseja para nós, que o nosso coração esteja receptivo à Tua voz, que os nossos ouvidos estejam abertos para aprender com o Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê habilidades espirituais para conduzirmos a Tua Palavra, para que o nosso coração receba essa ministração nessa noite com alegria e que nós possamos sair desse momento que nós estamos aqui, Deus, compartilhando a Tua Palavra, sairmos mais maduros, mais desejosos em fazer a Tua obra, desejosos, ó Deus, em participar da obra do Senhor. Então eu peço, ó eterno Deus, que o Senhor faça nessa noite um mover em nossas vidas, em nossas casas, na nossa família, na nossa vida pessoal e na nossa mente e no nosso coração. Que essa palavra venha de encontro, ó Deus, ao nosso crescimento espiritual, porque eu tenho certeza que as outras coisas o Senhor já tem acrescentado. Então, Pai, eu te peço a Tua bênção, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Fica conosco, Senhor, que não haja nenhuma interferência na internet e que possamos ter paz, tranquilidade para conduzirmos a Tua palavra. Eu oro em nome de Yeshua. Amém. Amém, minhas queridas e amadas irmãs, boa noite para vocês. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos com vocês da palavra do Senhor. E hoje eu tinha comentado, lá no grupo que nós iríamos falar sobre a pessoa de Yeshua como rabino e sobre os seus discípulos, os Talmidim. É um ensino muito interessante. Mas nós vamos deixar para a próxima ministração porque eu conversando hoje com a Janaína, ela falou assim, Emily, por que você não fala sobre intercessão? Porque a gente tem vivido nesse tempo que nós precisamos saber como orar,
como proceder nesse tempo de tantas angústias que nós temos vivido, como saber se nós estamos de acordo com a vontade de Deus, se nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero nessa noite falar sobre intercessão, porque com certeza todas nós somos intercessoras, todas nós temos orado e pedido ao Senhor pela vida de outras pessoas, e eu quero conduzir hoje esse ensino e espero que você seja alimentado com essa palavra e que você possa crescer com essa palavra e colocar em prática, e vai ver que o papel do intercessor é muito melhor do que qualquer outra coisa, porque é uma missão que o Eterno nos deu, né? De nós cuidarmos uns dos outros, de orarmos uns pelos outros, de podermos estar nos comunicando com o Eterno, pensando nas pessoas, né? Mas em se tratando de oração, porque é diferente orar e interceder. Quando nós oramos, dentro do hebraico, a palavra oração é a palavra tefilá. E a tefilá, quando nós oramos, vamos dizer assim, nós estamos diante de Deus fazendo um auto-julgamento, uma avaliação da nossa própria vida, né? Porque oração é perscrutar, né, o nosso coração e examinar para ver em que altura nós estamos dentro dos padrões de conduta que Deus prescreveu para cada um de nós. Então, quando nós oramos, nós estamos pensando em nós estamos julgando o nosso coração diante de Deus, nós estamos apresentando ao Senhor o íntimo do nosso coração. Nós abrimos a nossa vida para o Senhor, né? Mas a oração também, ela tem esse papel como um serviço, que nós chamamos de avodá. A palavra avodá significa serviço. E é a mesma palavra que nós usamos para adoração, porque a palavra adoração, ela é serviço, né? É avad, é como se fosse um trabalho. Quando nós estamos diante do Eterno, nós estamos trabalhando. E a oração também, ela tem esse contexto de trabalhar, servir ao Eterno quando nós oramos. E quando nós oramos, nós estamos servindo com o coração. Nós não podemos entrar somente com a nossa mente fria, mas nós temos que entrar com o coração. E é nesse sentido que a oração significa a purificação do coração e de nossa própria natureza. Então, quando nós oramos, nós estamos em obra, né? Nós estamos trabalhando com um material cru, né? E convertendo em um produto refinado e acabado. Porque quando nós oramos, nós chegamos diante da presença de Deus, nós começamos a desnudar a nossa vida, e ali no momento que nós vamos externando, né, toda as nossas angústias, nossas sujeiras, confessando nossos pecados. Porque quando a gente ora, é como se a gente entrasse dentro de um tabernáculo para fazer o serviço. Nós vamos ali para nos apresentar ao Eterno. E ali nós fazemos o quê? Nós removemos as impurezas, né? E vamos transformando a nossa vida em algo útil e belo diante do Eterno. Nós saímos sujos entramos sujos muitas vezes diante de Deus e saímos limpos, purificados, porque a oração, ela tem esse processo de purificar o nosso coração. E isso vai exigir de nós o quê? Esforço. Quando nós oramos, vai exigir de nós esforço. Por quê? Porque tefilá, a oração no sentido de avodá, que é no caso serviço, é como se fosse uma refinaria, né? Na qual as impurezas de caráter, elas vão sendo removidas de dentro de nós. E quando nós oramos, nós estamos então avaliando a nossa vida diante do Eterno. Por isso que orar é diferente de interceder, né? Mas a palavra tefilá também, ela tem o sentido de ligação, né? É quando nós estamos ligando a nossa vida diante do Eterno. E é nesse momento de ligação que entra a intercessão. Porque dentro da oração vem a intercessão. Porque é quando nós começamos agora, depois que eu já estou pronta, purificada, limpa. Porque se eu vou interceder por alguém, eu não posso chegar de qualquer maneira diante do Eterno. Eu preciso estar purificada,
Porque para o Eterno ouvir as minhas orações, eu preciso chegar diante dele de uma forma limpa. Então, o primeiro processo da intercessão sou eu. Eu preciso orar, eu preciso me julgar diante do Eterno. É tão interessante que eu lembro de uma oração feita pelo rei Ezequias, quando o Eterno falou que ele iria morrer. E então ele ficou muito contrito diante daquela situação, diante da morte. A palavra de Deus diz que ele colocou a sua testa, né, virou-se para um canto e colocou sua testa na parede. E ali ele orou por ele. Ele fez uma tefilá, ele se julgou diante do Eterno e ele disse: Senhor, se eu sou achado diante do Senhor em crédito, se eu tenho crédito diante do Senhor, me deixa viver mais alguns anos. Então, nesse momento, ele estava avaliando a vida dele diante do Eterno. Ele estava fazendo um julgamento diante dele. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus é quem nos julga. Mas somos nós que nos julgamos diante do Eterno. Quando nós somos sinceros diante dele, nós avaliamos a nossa vida diante do Eterno. E ali nós vamos removendo toda a sujeira, porque nós vamos passando para fora. Na medida que nós falamos com Deus e vamos colocando para fora o nosso interior, nós vamos sendo lavados pelo poder do Espírito Santo e essas coisas vão saindo da nossa vida. Mas essa questão da tefilá como ligação é um nível mais alto que a oração agora ela é alcançada quando nós ficamos tão inspirados, né? Assim, naquele momento da oração, a ponto de desejar mais e mais de Deus, a não ser esse sentimento de estar ligado ali na presença dele, de poder falar com ele, de sentir a presença do Espírito Santo, e aí você sente aquele rebuliço santo dentro do coração, o seu coração pega fogo e sua alma começa a se acender na presença do Senhor. Então, a oração, a tefilá, ela tem esse processo. E dentro da oração nós vamos encontrar o momento da intercessão. É interessante que a palavra intercessão em hebraico é a palavra paga ou panga, né? Porque ela tem esse som de panga, paga, né? O que seria no sentido hebraico aqui dessa palavra? Seria no caso de entrar em contato, né? É quando você entra em contato com Deus. É quando você se coloca entre Deus e alguém. É como se fosse um encontro. É como se você fosse resolver uma situação de alguém que precisa de uma intervenção. E você se coloca no lugar daquela necessidade, você se coloca no lugar daquela pessoa. Você toma a frente e fala: pode deixar, eu vou lá. Esse é o padrão daquela pessoa que intercede. Por quê? Porque no momento que ela vai interceder por alguém ou por uma situação ou qualquer coisa, ela vai suplicar. Ela entra diante desse encontro com súplica. E é interessante que a palavra paga, ela tem esse processo também de um significado de correr. É quando você corre atrás de buscar uma solução para aquela pessoa. E eu tenho certeza que você, minha amada irmã, é uma pessoa de intercessão. Porque nós precisamos ter pressa em ajudar os outros a resolver as suas dificuldades. E é nesse momento que entra o papel do intercessor. É interessante que o intercessor é alguém que faz um contato com Deus. Para que eu seja um intercessor, eu preciso fazer um contato com Deus. Mas ao contrário de muitos, suas orações muitas vezes, elas não chegam diante do Eterno, porque tem muitas pessoas que brincam no momento da oração. Elas não levam a oração a sério. Elas não levam esse contato a sério. E com isso, suas orações não são ouvidas. Mas quando você entra no papel do intercessor, você com certeza, você vai encontrar em Deus um ouvinte. Ele vai parar para te ouvir, porque você correu, você se apressou em prol do outro. E é interessante que a palavra intercessão também no contexto hebraico, que é a palavra paga, ela significa encontrar. É quando nós vamos encontrar em Deus uma solução. É como você dizer assim para a pessoa: olha,
Espera um momentinho que eu vou buscar em Deus uma solução para você. Você já fez isso por alguém? Nós precisamos fazer isso. O Senhor quer levantar nesses dias os trabalhadores da última hora. E os trabalhadores da última hora são esses que estão em contato com o Senhor, que buscam encontrar no Senhor resposta para a vida das pessoas. Mas a intercessão também, além de ter o significado de encontrar, tem o significado de deparar. O que é deparar? É falar assim, Deus, espera aí. Senhor, por favor, para aí um pouquinho, Senhor. Ouve aqui o que eu estou querendo dizer para o Senhor. Senhor, tem alguém ali precisando do Senhor. Socorre aquela pessoa, Senhor. Sabe? É como se você estivesse buscando um socorro e encontrasse alguém. Digamos, tem alguém ali que foi atropelado, aí você vê passando uma ambulância, você corre naquela ambulância e fala, gente, tem alguém ali que está morrendo. É isso que é o intercessor. Ele vai deparar, ele para diante de Deus. Ele encontra Deus. Mas também é aquele que alcança. Ele corre diante da situação da vida de alguém, mas ele vai alcançar o Senhor. Ele segura o Senhor e ele pede socorro. E nesse socorro ele vai o quê? Suplicar. Ele vai interceder. Ele vai insistir com Deus. Ele vai importunar o Senhor. Lembra da parábola do juiz iníquo? Aquela mulher, ela foi de madrugada na casa daquele juiz e bateu na porta da casa dele e ficou ali insistindo, pedindo socorro. O que aconteceu? Mesmo aquele juiz não sendo lá um homem bom, de tanto aquela mulher insistir, de tanto ela importunar ele acabou cedendo ao desejo dela. E a parábola diz, pensa mais Deus, que é um Deus justo e um Deus de amor. Se você for importunar o Senhor, se você acordar o Senhor e fazer despertar o coração de Deus em prol de alguém, quanto mais o Eterno fará por nós. Então, queridas, é isso que é o papel de um intercessor. É aquele que confronta Deus diante da necessidade de alguém ou até mesmo da sua própria necessidade. E esse intercessor é aquele que vai encontrar. Ele vai encontrar a resposta. Mas aqui, queridos, a gente lendo em Hebreus, se você tiver sua Bíblia aí, em livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz assim. Irmãs, aqui começou a chover, hoje teve uma chuva forte aqui à tarde. E se a minha internet cair, é por causa da chuva. Eu oro para que isso não aconteça aqui. Interceda aí por mim, para que essa chuva passe. Amém? Mas lá no versículo 25, Hebreus 7, 25, diz assim. Consequentemente, ele é capaz de libertar de forma total quem se aproxima de Deus por seu intermédio. Aqui está falando de Yeshua, né? Porque vive para sempre e é, portanto, capaz para sempre de interceder a favor deles. É por isso que Yeshua, ele se tornou um Kohen Hagadol, o grande sacerdote. Por quê? Porque a palavra de Deus diz aqui, me parece que no versículo, no capítulo 5 ou 6 de Hebreus, que Yeshua, ele é o nosso intercessor, né? Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Porque ele é aquele que está intercedendo por nós constantemente diante do Pai. Ele é aquele que está advogando a nossa causa. Ele é aquele que luta pelas nossas necessidades. E o texto está dizendo isso. Mas o próprio Yeshua, ele, além de ser o nosso intercessor, ele também disse que o Ruach HaKodesh, ele intercederia por nós com gemidos inexprimíveis. Como nós sabemos que o Ruach, ele é o próprio Espírito Eterno, é como se o próprio Pai gemesse pelas nossas necessidades. Mas para que essas coisas aconteçam, nós precisamos também de estar enquadrados numa posição de intercessores, de pessoas que oram. Então a intercessão, ela é uma das maiores e principais ferramentas do Espírito Santo. Porque o Senhor nos chamou para isso. Nós não somos apenas pedintes pelas nossas vidas,
né? A obra, ela consiste também nesse tipo de oração que é de interceder. A Bíblia fala: orai uns pelos outros, orai sem cessar. Então eu gostaria de citar para nós aqui nessa noite, amadas, algumas coisas que são maravilhosas. São coisas que acontecem, né? Que ocorrem durante o ato da intercessão. Quem é intercessor? Levanta a mão. Quem tem intercedido? Levanta a mão. Nós temos que entender esses princípios que acontecem na nossa vida quando nós estamos intercedendo. E é um processo tão maravilhoso que hoje, depois dessa ministração, você vai querer ser o intercessor. Você vai querer se colocar na brecha e você vai ver qual é o papel desse intercessor e qual o privilégio nós temos quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós entramos numa interferência entre Deus e alguém. Já pensou? O intercessor é aquele que é ponte. Yeshua, ele foi a ponte entre judeus e gentios. Ele foi a ponte da nossa salvação. Ele é a própria salvação. E eu e você somos a ponte que liga as pessoas ao eterno. Já pensou que maravilha? Você consegue levar as pessoas à presença de Deus. Às vezes as pessoas estão tão distantes de Deus, mas você leva elas. Você leva aquelas pessoas no seu coração. Por isso que o sacerdote levava ali as 12 tribos no peito, porque ele intercedia por aquelas pessoas. Pessoas que às vezes ele nem tinha contato, mas ele levava a nação de Israel diante do eterno. E a primeira coisa maravilhosa que nós vamos entender no processo da intercessão é que eu e você que somos intercessores, a primeira coisa que acontece é que Deus, ele se revela. Ele se revela na vida de um intercessor. Nesse momento, o Senhor, ele faz questão, né, de se manifestar de maneira que o intercessor, ele sente a presença de Deus em sua vida. Olha que maravilha. Já pensou se a gente orasse só pelas nossas causas, pelas nossas necessidades? Já pensou se nós gastássemos horas e horas orando só pela nossa própria vida? Eu acredito que Deus ia ficar cansado de ouvir a mesma lorota, não é verdade? Mas quando você chega diante de Deus para interceder, Deus começa a se revelar a você. Ele começa a falar no seu coração. A presença dele vem, porque o intercessor, ele não encontra Deus. Você cutuca o coração de Deus e a presença dele se manifesta na sua vida. Então, esse é o primeiro ponto para uma pessoa que intercede. Deus se revela. Se você quiser anotar isso aí, passa para frente, porque nós estamos precisando de levantar muitos intercessores nesses últimos dias que nós temos vivido. Mas o segundo ponto de um intercessor é que quando nós oramos e intercedemos, o Senhor, ele derrama o Ruach HaKodesh, o Espírito, ou seja, o fruto do Espírito Santo sobre nós. Alguém aí sabe quais são, né? Qual é o fruto do Espírito, né? Nós sabemos que o fruto do Espírito, ele tem alguns frutos, né? Que são pendentes nos seus galhos, que é o amor, a fé, a esperança, a longanimidade, a mansidão, a bondade. Então, quando nós nos intercedemos, quando nós buscamos pelas pessoas, o Senhor vai derramar o fruto do Espírito. Por quê? O intercessor, ele tem que ter amor. Ele tem que tomar a causa das pessoas. O intercessor, ele tem que ser bom. Ele tem que ter mansidão. Ele tem que se colocar no lugar daquela pessoa. É como se ele estivesse representando aquela pessoa. Então, ele recebe o fruto do Espírito. Olha que coisa mais maravilhosa. E nós sabemos que o fruto do Espírito são tantas coisas que nos beneficiam. E uma delas é o que nós precisamos nesses dias, que se chama paz. O Senhor traz paz ao nosso coração, Ele traz alegria. Então, é maravilhoso quando você intercede. Mas não fica por aí não. Quando nós somos intercessores, os dons espirituais, eles são manifestados. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai nos conceder esses dons, porque nós estamos em plena atividade espiritual.
Se eu estou intercedendo por alguém que está enfermo, eu preciso receber o dom de cura, para que aquela pessoa seja curada, porque eu tenho que manifestar em mim esse poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo tem que sair como virtude de dentro de mim, para que quando eu falar, a minha boca, a minha palavra, ela seja manifestada na vida daquele enfermo. Mas ao mesmo tempo o Senhor vai me dar outros dons de revelação, profético. Às vezes você está intercedendo por alguém e Deus fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso. E Ele te dá o dom da profecia para que você possa ajudar aquela pessoa a tomar uma atitude melhor, uma mudança de vida. Então é necessário que o intercessor, ele receba os dons espirituais. No momento que ele fala em línguas, ele vai interpretar o que Deus está falando. Deus vai estar trazendo uma revelação. Deus estará às vezes trazendo sinais e maravilhas. Às vezes a pessoa está lá numa situação. Irmãos, quantas coisas nós estamos precisando de sinais e maravilhas? Será que nós temos buscado por esse dom? Mas eu recebo esse dom quando eu coloco ele em prática. E para que eu quero os dons? Para eu poder ajudar os outros. Por que eu preciso de dons? O dom não é só para me edificar. O dom é para edificar a vida das pessoas. Então, quando eu sou intercessora, eu recebo os dons espirituais. Quem sabe você que está aí, está precisando de receber os dons, para que manifeste esses dons na sua vida, e esses dons vão ser revelados na vida das outras pessoas. Deus vai te usar numa palavra profética, Deus vai te usar trazendo dons de cura, sinais e maravilhas. É isso que nós precisamos. E um deles, nós precisamos muito de fé, não é verdade? Mas o intercessor, ele também se realiza na sua missão. Por quê? Porque quando você começa a orar, a interceder, é porque você entrou numa batalha. Você entrou numa missão. E o mais interessante é que os frutos, eles serão colhidos, né? Como uma recompensa. Porque você persistiu no resgate, né? E na conversão daquela pessoa. Então, você vai realizar a sua missão. Pensa bem, quando você ora e é ouvido. Quantas orações nós fazemos e o Senhor não nos dá resposta? Por quê? Porque nós não estamos enquadrados dentro desse ponto que Deus quer. Nós estamos numa missão, amadas. Nós temos que entender que o fato de orarmos e buscarmos ao Senhor é uma missão, que nós estamos nela. Por isso que nós precisamos de entender as batalhas que estão ao nosso redor, para a gente compreender a guerra que está ao nosso redor e pegarmos as armas que o Senhor tem nos dado e usarmos dessas armas, porque elas vão nos dar condição e força para entrar numa peleja em prol de alguém, em prol do mundo, em prol de Israel, em prol do Brasil, em prol das nações, em prol do reino de Deus. Mas o melhor de tudo para o intercessor é que há uma realização na sua missão. Ele se sente feliz porque eu orei e Deus me ouviu. Irmãs, como é bom a gente orar e depois as pessoas falarem assim, olha, aquele dia que você orou por mim, eu recebi a bênção. O Senhor me deu uma resposta. Olha que coisa mais maravilhosa. Hoje eu fiquei tão feliz aí pela Janaína, pelo sucesso da minha irmã, por algo que ela buscou em prol da vida do seu filho e ganhou essa vitória. A vitória dela é nossa. Quando você vê alguém sendo bem-sucedido e realizado em algo e você colocou o coração naquilo e pediu a Deus, essa missão é sua. É você que ganhou a batalha. É você que orou e pediu e falou, nossa, eu orei e Deus me ouviu, ganhei essa batalha. Não é a pessoa que recebeu a bênção que é o vitorioso, não. O vitorioso é aquele que intercedeu e houve resultado na sua missão. Isso é o papel do intercessor. Ele vai ser bem sucedido naquilo que ele fizer, nas suas orações, porque nós temos essa certeza que o Espírito Santo, ele vai nos conceder, né, essas bênçãos quando nós persistimos nesse resgate na vida daquelas pessoas.
Mas um outro ponto interessante para a vida de um intercessor é que as profecias se cumprem. Quando cada profecia se aproxima, Deus ele suscita homens de oração para garantir seu cumprimento. O que eu estou dizendo com isso? Quando Deus me dá uma palavra profética, ele vai confirmar no coração de outras pessoas. Ele vai mostrar, Deus ele te dá uma palavra, uma profecia, mas de repente ele traz alguém que vai confirmar aquilo que Deus falou. Porque a palavra de Deus ela tem que ser testificada. Deus não é um Deus de isolados. Quando ele fala em comunidade. Ele pode tratar com cada um pessoalmente. Mas Deus trata com a comunidade. E quando nós intercedemos, as profecias que Deus traz para nós, elas serão cumpridas. Se Deus falar para você assim, olha, você está intercedendo por fulano, diga a ele que eu, Senhor, farei assim, assim, assim. Você vai ver essa palavra se cumprir. Quando você intercede por alguém, quando você se coloca na brecha, quando você ora, Deus vai garantir que aquilo que ele te falou vai acontecer. E é tão bom quando Deus fala algo e você vê acontecendo. É tão maravilhoso quando Deus cumpre as suas promessas, né? Ele testifica aquilo que ele falou. E eu creio, amadas, que cada uma de nós tem uma experiência nessas áreas da nossa vida. Mas o intercessor é aquele que vê milagres acontecer. É aqueles que vão ver os milagres acontecer. Sabe por quê? Porque praticamente todos os milagres, eles nascem através de uma intercessão. Todos os milagres, posso te dizer, houve alguém que intercedeu, alguém que chegou diante do Eterno, que foi até ele, que o encontrou, que insistiu, que importunou o Senhor. E você vai ver aquilo acontecendo. Quando nós somos intercessores e colocamos o coração naquela causa, nós vamos ver esse milagre. Irmãos, quantos milagres nós estamos precisando que aconteçam? Irmãos, eu fico pensando nesses dias que a gente tem vivido. Não sei como está aí a situação do estado que vocês estão morando, mas em Belo Horizonte está infestado o vírus. Todos nós aqui estamos correndo riscos. Sabe, é só a misericórdia do Eterno para nos guardar. Porque está morrendo pessoas atrás de pessoas. Então, assim, eu falo que se nós ainda estamos, né, aqui, é porque o Senhor tem sido bom para com a nossa vida. Ele tem sido generoso. E eu oro todos os dias e peço, Senhor, guarde minha família, guarde as minhas irmãs da escola. Eu oro por vocês, amada, todos os dias. Eu oro pelos grupos que eu participo. Eu peço ao Senhor, talvez eu não grave ali a oração para não ficar, talvez, cansativo para você ficar ouvindo a oração ali, mas eu oro todos os dias por todas as pessoas que eu tenho contato online, pessoal. Eu lembro de uma, de outra, eu vou pensando e vou orando e pedindo ao Senhor, sabe? Eu busco fazer assim da minha vida uma constante oração. Talvez eu não consiga passar tanto para você, mas pode ter certeza, você está no meu coração, na minha mente o tempo todo. Eu penso em vocês, eu oro por vocês, eu intercedo, eu clamo, eu falo, Deus, quando alguém coloca uma oração ali, na mesma hora, amadas, eu falo, Senhor, em nome de Yeshua, ouve o nosso clamor, Senhor, fulano, ciclano, eu nem sei quem é. Tem uma irmã que participa da nossa escola, ela chama Nalvina. Irmãs, aconteceu algo tão interessante com a Nalvina. Ela é de Curitiba. Eu conheci ela há uns 10 anos atrás, através de um e-mail. Eu escrevi um e-mail para um pastor, mandando uma mensagem para ele. E esse e-mail foi parar na caixa postal do sobrinho da Nalvina, que morava na casa dela. E era uma mensagem que aquele jovem estava precisando. Eu nem sabia quem eram eles. Nessa época não tinha internet como hoje. Foi quando surgiu o Skype. Então eu marquei. Aí quando eu mandei esse e-mail, ele retornou com o e-mail falando, missionária,
Essa palavra chegou para mim na hora que eu precisava. Eu preciso conversar com você, eu quero te conhecer. E aí eu marquei com ele de encontrar com ele, né, virtualmente pelo Skype. E naquele dia era mais ou menos às 7 horas da noite, quando ele se sentou lá no computador, e eu também me apresentei a ele, ele contou o que aconteceu, eu também falei, meu filho, o e-mail não era para você, era para outra pessoa, mas por causa de um ponto, irmãos, que eu coloquei no e-mail, esse e-mail foi parar para ele, mas Deus sabia que ele precisava daquela palavra. E naquela noite, a família toda veio conversar comigo, a Nalvina, a filha, os sobrinhos, todo mundo lá. E eu sei que eu comecei a falar da Torá, foi no início que eu estava aquele amor pela Torá, pela palavra, eu estava me enchendo da presença do Senhor, buscando muito por Ele, e aconteceu isso. E sabe o que aconteceu, amados? A Nalvina começou a me pedir oração, por ela, pelo marido, pelos filhos. Ela é conselheira tutelar da cidade, lá em Curitiba. E eu passei a ser intercessora da cidade inteira, porque todos os dias a Nalvina me pede para orar por alguém da cidade. Eu orei pela mulher do prefeito que estava para morrer, que teve várias cirurgias no cérebro. E essa mulher está viva até hoje. E foi tão interessante que ela teve Covid agora e ela está bem. Hoje eu tenho orado pela filha dela que se aproximou de mim, do prefeito. Queriam que até fosse lá. Então, queridos, quando a gente se coloca na brecha, Deus vai aumentando. Então, se prepare, porque o intercessor, ele tem que entrar na batalha. Ele já não vive por si mais, ele vive pelos outros. Ele vive em função das pessoas. E eu louvo ao Eterno por ter me separado nesse tempo para orar, para interceder. Já tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos que eu oro pelas madrugadas. Eu só não oro final de semana no Shabat, porque eu preciso dormir um pouquinho. Mas eu oro, queridos, todos os dias. E são os melhores momentos do meu dia. São os melhores momentos, porque isso aqui que eu estou falando para vocês é algo que acontece comigo. É algo que Deus faz na minha vida. Eu estou falando do meu testemunho. Quando a Janaína falou hoje, Emily, por que você não prega um dia sobre intercessão? Na mesma hora meu coração se encheu, porque essa palavra já estava dentro de mim. E nós precisamos levantar nesses dias mulheres intercessoras, porque a mulher ela tem um coração dócil. A mulher, ela foi preparada para a oração, mais do que o homem. O homem, ele precisa de um sidur, ele precisa de uma liturgia. Por quê? Para treinar ele. A mulher não. A mulher, ela ora lavando vasilha, lavando as panelas, lavando roupa, cuidando dos filhos. A mulher, ela é a coluna da casa. Ela consegue colocar tudo dentro da casa num equilíbrio, porque ela é a base, ela é a sustentação. Ela faz a diferença dentro do seu lar. Então, queridas, Deus tem nos levantado, sabe? Eu estava conversando hoje com um irmão meu, eu falei, olha, como eu tenho aprendido com a Torá, como é bom ter comunhão com as pessoas, como é bom a gente poder orar pelas pessoas, ajudar as pessoas, sabe por quê? É aí que a gente cresce, é aí que a gente recebe essas coisas de Deus. Deus não vai nos presentear, Ele não vai nos adornar com os seus dons, com as bênçãos espirituais, se a gente não ora, se a gente não tem amor pelo reino dele, porque quando a gente intercede por outras pessoas, nós estamos trabalhando por reino, porque Deus quer que nós sejamos essa coluna na vida das pessoas. E lá tem um salmo, não lembro qual, que diz que nós mulheres somos colunas do templo, e a gente sabe disso porque lá em Romanos capítulo 16, lá Paulo cita o nome de várias mulheres que estiveram com ele no processo da redenção, ou seja, quando Deus usava Paulo, essas mulheres sustentavam ele. Eram mulheres que estavam com ele o tempo todo. E Yeshua tinha mulheres que andavam com ele, que sustentavam o ministério dele. E nós podemos sustentar a vida espiritual dos nossos maridos, nossos filhos, da nossa família, de pessoas que nós amamos, e pode ter certeza, os milagres vão acontecer. A resposta vai ser dada, porque até o não de Deus é uma resposta abençoada. Até quando Deus diz não, Ele está fazendo o melhor e nós temos a certeza disso. Mas o intercessor, ele é uma pessoa que talvez você vai ficar, mas você está falando isso? Sim. O intercessor, ele se torna como um tipo de Cristo, de Mashiach.
Por quê? O que é ser Mashiach? Messias não significa ser enviado? Nós também somos enviados, somos um shaliach, né? Ou a mulher que é shalishá, né? Porque nós somos enviados. Porque no momento que nós estamos intercedendo, no momento da intercessão, é a mais forte experiência de amor que torna o intercessor, né, ainda mais semelhante a Yeshua. Por quê? Porque Yeshua intercedeu por nós na cruz. Ele intercedeu por nós lá no madeiro. Ali ele estava demonstrando a maior atitude de amor. E quando nós nos colocamos como uma cruz para carregar as pessoas, porque a pessoa está doente, está cheia de problema e você se coloca como cruz. Você passa a ser uma cruz que vai carregar uma pessoa. Aquele madeiro que carregou Yeshua, por isso que nós olhamos para o madeiro. Porque o madeiro era o madeiro do sacrifício e nós temos que ser um verdadeiro sacrifício santo, agradável a Deus. Nós precisamos de suportar as cargas uns dos outros e essa vai ser a maior experiência de amor. E isso nos faz pensar como Yeshua nos amou, porque ele se deu por nós. Ele se deu por nós. Sabe por quê? Porque ele carregou uma cruz. E nós também podemos carregar uma cruz, a nossa própria cruz. Porque na nossa própria cruz nós levamos outros com a gente. Nós levamos outras pessoas, assim como Yeshua, naquela cruz. Ele levou outras pessoas com ele. Ele levou a humanidade com ele. Já imaginou o peso que aquela cruz estava? Já imaginou o tamanho do peso daquela cruz? E às vezes nós reclamamos tanto por uma coisinha à toa que a gente precisa fazer por alguém. Mas, queridos, quando nós nos colocamos como intercessores, nós nos tornamos como Yeshua. Nós somos como ele. Baruch Hashem, amadas, é tão bom entender esses princípios. Mas tem mais ainda. Quando nós somos intercessores, nós vamos compreender os desígnios de Deus. Nós vamos interceder, né? Porque nós vamos aprender a ter fé. Quando você começa a interceder, você vai aprender a ter fé. Deus coloca a fé dentro de nós. Eu estou intercedendo, Deus fala, eu vou pôr fé aí. E a fé, ela vem do eterno. Não adianta você buscar a sua própria fé, porque nós não temos uma verdadeira fé. Eu tenho fé no dinheiro, né? Eu tenho fé na minha própria força, muitas vezes. Mas a fé do intercessor é aquela que é Deus que dá, porque fé é dom. Ele vai nos dar o dom da fé, o dom de acreditar. E quanto mais você intercede, mais fé você vai ter. E às vezes a pessoa está lá, mas eu acho que não vai dar certo. E você está tendo fé para ela. Você está buscando fé para ela. E você vai alcançar, porque o Eterno vai fazer uma obra na sua vida. Não é só na vida da pessoa, porque ele está te levando a crer. Ele está te dando o dom da fé, mas ele também vai te dar o dom da espera. Porque nós que somos intercessores temos que saber esperar. E por que nós temos que saber esperar? Para que os outros, por quem nós estamos intercedendo, aprendam a esperar. Acalme. Oh, meu querido, acalme. Eu estou orando por você. Fica tranquilo. E sabe por que aquela pessoa vai esperar? Porque ela acredita no Deus que você crê. Alguém me disse isso uma vez. Eu te peço oração porque eu acredito da forma que você crê. Eu acredito no Deus que você crê. Porque eu vejo que você crê tanto que eu quero acreditar também que Deus é tão assim sobrenatural. Nós podemos levar as outras pessoas a ter fé por causa da nossa intercessão. E elas vão aprender a esperar no Senhor, mas não só esperar, elas vão perseverar, que é uma das coisas que nós precisamos. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim. Mas às vezes nós desistimos no meio da caminhada. Às vezes nós estamos intercedendo há uma semana, um mês, um ano e foi passando e nada.
Irmãs, eu vou contar para vocês uma causa que eu tinha, que eu achava impossível. Meu marido tinha uma dívida muito alta por causa da empresa. E era uma dívida indevida, não dele mesmo em si, mas Deus agiu com justiça. Eu intercedi, eu tenho uma carta que eu escrevi para o Eterno. Eu escrevi numa pedra a data, eu falei, Senhor, esse dia aqui está marcado e eu vou esperar. Queridos, e eu orei e esperei, e esperei, e esperei. E Deus disse, sua dívida zerou, acabou. Esse é o Deus que nós temos que confiar, perseverar na oração. Aí você começa a orar e desiste no meio do caminho, está tão cansativo, Deus não responde, está demorando, mas persevera, porque os desígnios de Deus são esses, Ele vai te dar um estado de perseverança, né? E também Ele vai te fazer compreender como Deus atua na alma humana. Sabe por que Deus muitas vezes não responde de imediato a oração? Porque Ele está trabalhando em nós. Ele quer que a gente tenha confiança nele. É como um filho que nos pede para fazer algo e a gente enrola ele. Você poderia ter feito aquilo naquela hora, mas você fala, não, vou esperar, vou ver se ele realmente está querendo isso. E é isso que Deus faz. Ele quer que a gente venha compreender o que Ele tem para nossas vidas. E lá no final, quando Ele te responder, você vai ter paz na resposta de Deus. Você vai falar, Senhor, já pensou se o Senhor tivesse me dado isso ali naquele dia que eu pedi? Talvez teria sido um grande problema, amadas. Muitas vezes Deus não responde na hora, porque além dele querer trabalhar em nós, se Ele fizer aquilo naquele momento, nós podemos criar outros problemas, vocês estão entendendo? Então, tem que ser no tempo dele. Nós vamos compreendendo o que Deus está fazendo em nossas vidas. Mas o intercessor é aquele que neutraliza as ações do maligno. Quando nós intercedemos, nós fazemos interromper toda e qualquer intenção do mal contra a vida daquelas pessoas. Porque quando você se coloca como uma ponte entre alguém, aquela pessoa já tem solução, ela já tem um caminho, ela já tem um norte, e o diabo não tem mais poder de apoderar. Os intentos de Satã, eles vão sofrer prejuízos, né? Grandes prejuízos no momento que você estiver intercedendo. Por isso, queridos, nós vamos neutralizar toda a força do inimigo. Então, às vezes, você não está vendo a resposta, mas Deus está aqui, trabalhando, entende? Colocando paredes de proteção na vida daquela pessoa que você está intercedendo por ela e na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos alguns chavões de oração, que tem um chavão que eu não gosto muito, não. Que a gente ora assim, porque caia por terra esse mal. Deixa cair por terra não, sabe por quê? Porque pode cair no chão que você está pisando. Nós não podemos orar nesse sentido. Caia por terra. Não. Senhor, neutraliza toda a força do mal. Quebra essas cadeias na vida de fulano. Senhor, eu intercedo por essa pessoa. Coloca sobre ela o escudo. Coloca o capacete. Coloca o sapato. Senhor, ajuda essa pessoa. Senhor, traz cura para essa pessoa. Senhor, toca no seu corpo. Move, Senhor. E nós vamos trazendo à existência o que não existe. E vamos neutralizando a força das trevas. Por isso nós precisamos orar. Por isso, queridas, nós vamos quebrando as cadeias do mal. E por último, o Senhor, Ele libera poder. Quando nós somos intercessores, o Senhor vai liberar poder nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus, Ele está sempre desejoso em derramar do seu poder. Ele quer que nós sejamos intercessores porque nós cumprimos a missão da salvação. Porque salvação, amados, não é só levar as pessoas para o céu, não. Nós podemos salvar alguém de uma doença grave, nós podemos salvar as pessoas de problemas financeiros, nós podemos salvar as pessoas de problemas emocionais, da depressão, de qualquer problema. Isso também é salvação. A salvação não é só dar vida eterna para as pessoas, mas tem gente que precisa de comida.
para sobreviver. Não adianta eu pregar a salvação para as pessoas e ela está com fome. Então nós precisamos de orar para que elas sejam salvas, para que elas se convertam, mas também para que elas sejam prósperas e bem-sucedidas em todo o caminho delas. Isso também inclui a salvação. Então, amadas, que fique essa palavra para nós. Eu escrevi algo aqui que eu queria ler para vocês, que diz o seguinte: por essas e outras razões, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele convoca seu povo para interceder com muita vontade e viver uma riqueza de experiências maravilhosas na utilização de tão poderosa ferramenta. Mesmo que você esteja necessitando tanto de intercessão, não se esqueça de que também pode interceder por outras pessoas. Isso fará bem a você. Lá em Jó 42:10 diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. E é assim que Deus faz conosco. Quando você ora pelas pessoas para que elas sejam prósperas, você vai ser próspera. Quando você ora para as pessoas serem curadas, você será curada. É assim que Deus faz. E Ele vai nos limpando, vai liberando nossas angústias e Ele vai trabalhando dentro do nosso coração. Então eu quero nesse momento, amadas, que mesmo aí na sua casa, que você possa agora interceder por alguém. Vamos interceder por aqueles que estão nesse momento morrendo nos hospitais, sem ar. Vamos interceder por nossas vidas, porque o inimigo quer ceifar o povo de Deus. E nós precisamos pedir para que o corpo do Messias não sofra dano, porque essa é a promessa do Eterno. Então, para isso nós precisamos interceder. Se você é essa mão, ore por essa também. Se você é um pé, ore pelo outro pé. E assim sucessivamente. Nós somos o corpo do Mashiach. E orem por mim, para que o Eterno possa me conceder vida e saúde, para que eu possa levar a mensagem dele até o dia que ele me chamar. Amém? Vamos orar? Vamos colocar agora na brecha. Vamos colocar, sabe, lá no grupo tem alguns pedidos lá, né? E eu não lembro os nomes, mas vamos colocar as necessidades das pessoas. Vamos interceder por um momentinho, em nome de Yeshua. Vamos fazer uma oração. Vamos dar as mãos nesse momento, com o mesmo coração, com o mesmo propósito. Coloque aí alguém que está na sua mente, que precisa de uma intercessão. E vamos entrar nessa peleja nessa hora, amém? Eterno nosso Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, nós te exaltamos por teu Filho amado Yeshua, o nosso Messias. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho para que ele pudesse vir, ó Pai, interceder por nós, e ele intercedeu dando o seu próprio corpo, intercedeu, ó Deus, nos deixando seus ensinamentos. Oh, Eterno, nós te louvamos pela salvação que há por meio do teu Filho, ó Pai. E nesse momento que nós estamos aqui unidas, eu e as minhas irmãs, que têm sido, ó Deus, irmãs para mim, têm sido minhas amigas nesse tempo tão difícil, Pai. Nós nem nos conhecemos, mas o Espírito Senhor nos une. É o Espírito Senhor que nos liga no mesmo propósito. E eu te louvo por isso, Pai, porque nesse tempo de pandemia o Senhor tem me dado tantos amigos, o Senhor tem me dado, ó Pai, irmãos de verdade que estão conosco nessa batalha e que o Senhor tem trabalhado dentro de nós. Cada dia o Senhor tem enchido os nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, porque o amor do Senhor nos une. Nós estamos aqui, Pai, porque nós confiamos em Ti. E nesse momento de oração, Pai, com todo o louvor e gratidão que temos ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido maravilhoso para com as nossas vidas, independente das situações que vivemos, temos sempre grandes bênçãos e vitórias. O Senhor tem sido glorificado em nossas vidas, ó Pai, e nós queremos agora, Pai, nos levantarmos como intercessores. Senhor, se até hoje não temos feito isso, Pai, porque o Senhor nos pediu que nós orássemos uns pelos outros, que nós nos colocássemos na brecha pelas pessoas.
Se nós não temos feito isso, Pai, nós queremos hoje, a partir de hoje, nos colocar, Pai, como essa ponte que une as pessoas ao Senhor. Nós queremos ser essa mão que se estende, ó Pai, ao necessitado, que precisa de uma intervenção do Senhor e que muitas vezes não tem força para orar, muitas vezes não tem o conhecimento para orar, mas nós conhecemos o Senhor, nós sabemos sobre o Senhor, sabemos tudo que o Senhor pode fazer. Por isso nós nos colocamos nessa hora em prol das nossas famílias, da vida dos nossos maridos, da vida das esposas, da vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Pai, nós nos colocamos nessa hora pelos nossos familiares, nossos vizinhos, por aquela parentela, por aqueles que estão nos hospitais nessa hora em agonia, Senhor, sofrendo, ó Pai, com esse vírus que está aí dizimando tantas vidas, Senhor. Nós te pedimos em nome de Yeshua que haja nesse momento, Pai, um poder que seja liberado, Deus, um poder de cura, um poder de vida, Pai, que o espírito da morte seja nessa hora, Deus, lançado fora. Oh, Pai, que todo império das trevas, Pai, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, e a palavra do Senhor diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que eles nos guardem todo o nosso caminho. Então nós te pedimos nessa hora, Pai, que o poder do Senhor seja manifestado, que a presença do Senhor vá de encontro, ó Deus, a cada hospital, vá de encontro em cada lugar aonde alguém, Pai, necessitando de um poder, de uma manifestação, de um milagre do Senhor, em nome de Yeshua, Pai, eu clamo nessa hora, Deus, pelo nosso Brasil, eu oro, Deus, pelas nossas cidades, oh Adonai, que o Senhor venha, Pai, interceder por nós, que o Senhor envie, Pai, o espírito de cura, que haja, Senhor Deus, liberação do poder do Senhor, para que cada corpo que está enfermo, cada vida que está necessitada nessa hora seja curada pelo poder do sangue de Yeshua HaMashiach, e que o inimigo não tenha poder e nem acesso, Pai, contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a nação, contra a tua igreja, contra o teu povo, que estão morrendo, Senhor. Pai, em nome de Yeshua, nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha com a tua mão de poder, e que o Senhor levante, Deus, esse que está caído, que o Senhor venha limpar os corações deprimidos, que o Senhor venha tirar as angústias, que o Senhor venha, Deus, ajudar nas necessidades básicas, financeiras, que o Senhor venha, Deus, com o poder do teu Espírito Santo, e que haja nesses dias, ó Pai, um reavivamento em nossas vidas, para que nós possamos nos levantar como povo do Senhor, que nós possamos nos unir, vai tirando as barreiras, vai tirando, Deus, as doutrinas dos homens, vai arrancando, Deus, todo mal, e que nós possamos, numa só mente, numa só fé, num só espírito, buscarmos o Senhor. Pai, nós te pedimos nessa hora, nós intercedemos, ó Pai, por todos aqueles que precisam do Senhor, por aqueles que estão nas prisões. Eu oro pelos jovens, ó Pai, que estão com suas mentes confusas, que estão, ó Pai, envolvidos com os vícios, com a prostituição, em nome de Yeshua, Senhor, que haja, Deus, um derramar de santidade sobre os filhos do Senhor que estão apostatando da verdadeira fé, que estão se desligando da comunhão com os santos e com o Senhor, em nome de Yeshua, Pai, une a tua igreja. Levanta, Pai, a tua igreja com poder e com força. E se alguma das minhas irmãs nessa hora que estão aqui, Pai, daquelas que ouvirão essa mensagem depois, necessitar de alguma intervenção do Senhor, de algum milagre, Horikantu yamai shandekandu ye horakantabarai shimikai andariaba aramai shandrie horikotin yaba shimai kanduri o ramadekanda yaba. Oh eterno nosso Deus, em nome de Yeshua, que o poder do Senhor seja manifestado, que o nome do Senhor seja glorificado na vida das minhas irmãs, e que elas recebam nessa hora a manifestação de cura, de prosperidade, de paz, de alegria em suas vidas. Eu oro, Pai, intercedo em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, amadas?
Desculpa um pouquinho a minha tosse. Que o Eterno abençoe suas vidas. Que o Senhor seja com vocês. Sabe, eu oro para que Deus faça uma grande obra em nossas vidas, amadas. Vamos batalhar nesses dias, porque Deus conta conosco. O Senhor espera mais de nossas vidas. Sabe, enquanto nós oramos uns pelos outros, o Senhor vai nos concedendo a graça daquilo que nós precisamos. É assim que Ele faz. Sabe, haverá uma retribuição para aqueles que se colocam na brecha, para aqueles que oram, para aqueles que dão a sua vida em prol dos outros. Se tem uma coisa que o Eterno gosta, é de que nós amemos uns aos outros, como Ele, Yeshua, nos amou. Amém? Eu amo vocês assim, ó, de montão. Olha minha blusa hoje, em homenagem a Israel, porque Israel aqui está representado todas as nações. Você está aqui no meu coração, amém? Que o Eterno te abençoe, que Ele te guarde. Vamos fazer a bênção aqui? Você vai levantar a sua mão aí e vai cantar junto comigo, amém? Yivarever Adonai veshmerecha, Yahe Adonai paravelecha vehuneka, Issa Adonai panavelecha veasem lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana, se o Eterno nos permitir. E nós vamos estar falando sobre Yeshua como rabino e qual é o ensinamento dele em relação a sermos seus discípulos. Amém? Eu creio que você vai gostar. Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom. Em nome de Yeshua.